Vamos ler o texto? João capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: Pedro, o que eu faço você não compreende agora, mas você vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: menos é por minha conta. Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque tu és digno de todo louvor, de toda a glória, de toda adoração. Implanta em nós a tua palavra, os teus ensinos, que o teu exemplo, Senhor Deus, possa marcar a nossa vida e que nós possamos praticar a tua palavra a cada dia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Meus amados, esse texto, assim como a palavra de Deus nos confronta. O ser humano tem dificuldade de ser confrontado. As pessoas não gostam. Quando nós passamos por uma prova, quando passamos por uma entrevista, nós somos confrontados. Confrontados significa estar frente a frente. Confrontado significa se deparar com algo que talvez vá lhe agradar, mas talvez vai chamar a sua atenção para algum problema. Quando nós confrontamos, e todos os dias nós confrontamos o espelho, às vezes ele nos dá notícias boas, mas às vezes ele nos assinala algumas coisas. Aquela ruguinha, aquela marquinha, aquele cabelo que antes era abundante, aquela cor que era firme,
mas nós somos confrontados, e a palavra de Deus nos confronta. E eu louvo a Deus pela sua vida, que você veio aqui nesta manhã com o desejo de ser confrontado, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos confrontados. Mas não há maneira de nós crescermos se nós não formos confrontados. Outra coisa que a palavra de Deus nos faz, e nesse texto é algo claro, a palavra de Deus nos constrange. O gesto de Jesus nos constrange. O ambiente naquele momento, o momento histórico, era a quinta-feira que antecedia o sacrifício de Jesus. Os discípulos já estavam sendo informados a respeito, mas eles ainda titubeavam em entender a dimensão daquilo, a profundidade, a expressão do gesto que Jesus passaria, o momento que Jesus passaria, porque aquilo era o momento ápice da história da humanidade, a plenitude dos tempos. O sacrifício de Jesus na cruz divide a história, a vinda de Jesus a essa terra divide a história e divide a nossa vida. Ah, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz! Ah, se não fosse a vinda de Jesus nesta terra, o que seria de nós? Você pode, nesse momento, agradecer a Deus, falar: obrigado, Jesus, pela tua oferta de vida, porque o Senhor veio a esta terra. Mas os discípulos ainda estavam entendendo, como muitos ainda hoje não entenderam esse gesto, não entenderam este momento. E os discípulos estavam assimilando ainda essa história. Mas Jesus ressignifica as coisas. Jesus ressignifica as nossas vidas. Jesus ressignifica a Páscoa. Era o dia que antecedia a Páscoa, e a Páscoa era uma festa já comum, rotineira. Já fazia parte do calendário e periodicamente aqueles habitantes já sabiam que celebrariam a Páscoa. Eles celebraram a Páscoa porque a Páscoa significa a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Mas ela é mais profunda porque eles precisavam lembrar da história, daquilo que aconteceu naquela noite que antecedeu a saída deles do Egito. Porque na 10ª praga do Egito, a morte veio sobre os primogênitos, mas para aqueles que tinham sacrificado um cordeiro, para aqueles que tinham sangue, tinham espargido sobre a porta, a morte, aquele espírito de morte não passou por aquela casa, passou sobre aquela casa. Essa é a Páscoa, é passar sobre, é lembrar que pelo sacrifício de um cordeiro, pelo sangue derramado de um cordeiro, a morte já não tem mais domínio sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Agora nós temos a expectativa, a esperança e a certeza de que nós temos a vida eterna em Cristo. Jesus significa a Páscoa, porque a Páscoa e a libertação do povo de Israel do Egito era simplesmente sombra. Embora eles tinham e têm como um marco histórico maravilhoso, mas é sombra daquilo que Jesus realizaria como Cordeiro de Deus, porque, como João reconheceu, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o problema maior não é ser escravo no Egito. O problema maior é ser escravo do pecado para o restante da vida. E por toda a eternidade com suas consequências. Mas pelo sacrifício de Jesus, Jesus ressignifica para eles a Páscoa, dando a verdadeira interpretação sobre a Páscoa, sobre o cordeiro que eles matavam, e ainda isso acontece na tradição judaica, para celebrar a Páscoa. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele é o Cordeiro de Deus.
Nós não precisamos mais sacrificar animais, porque um dia Ele sacrificou a sua própria vida por amor de nós. E nesse momento, eles que antecedia, eles estavam reunidos no cenáculo. Nós lembramos da história, Jesus orientou os discípulos que iam preparar ali todo o cenário e todos os alimentos, o pão, o vinho, o cordeiro, as ervas amargas, tudo aquilo que compunha aquela ceia, e eles estavam à mesa justamente para celebrar a Páscoa. E você pode imaginar aqui uma Páscoa com Jesus presente, Jesus à mesa, os discípulos presentes ali. Você pode imaginar, e a gente poderia imaginar, que o fogo estava caindo, que era glória a Deus, e aqueles homens chegaram louvando a Deus, e estava todo mundo revestido. Não era esse o cenário. Infelizmente não era esse o cenário. O cenário era de discípulos que discutiam quem era o maior. Quem sentaria à direita, quem sentaria à esquerda. Pedro, o próprio Pedro e Tiago tinham discutido, João tinha discutido sobre isso. Eles estavam ainda nesse questionamento. Ali tinha um Tomé, que olhou, deixa eu ver se isso é cordeiro mesmo, fazendo uma paráfrase, porque ele duvidava das coisas, né? Talvez o Tomé tenha olhado lá, porque quero ver as coisas, eu só acredito se eu estou vendo. Tinha um Judas, que nós todos sabemos da história, que já estava tramando, e diz a palavra que o diabo já tinha entrado no seu coração, ele já tinha acertado as coisas, dali ele saiu, mesmo assistindo e vivendo aquele cenário. Há uma linha de pensamento que fala que talvez Judas já tivesse saído. Eu particularmente, eu creio mais na linha de pensamento que Judas estava presente. E que Jesus não teve dificuldades em lavar os pés de Judas. Porque o texto diz que ele os amou e amou até o fim. Independente daquilo que eles estavam pensando, daquilo que eles estavam falando, dos gestos deles, das atitudes dele, porque Jesus não estava alheio ao que as discussões dos discípulos a respeito de quem era o maior. Jesus não estava alheio em relação àquilo que poderia estar brotando ainda no coração de Tomé, de dúvidas, de questões. Jesus não estava alheio em relação ao que Judas estava fazendo. Jesus sabia. Mas ele amou até o fim. Havia um Pedro. E esse diálogo e aquele momento foi intenso para Pedro. E muitas vezes nós nos identificamos muito com Pedro. Quando nós lemos as atitudes e as palavras de Pedro, eu às vezes falo, meu Jesus, tem misericórdia, porque será que eu faria o mesmo? Será que eu falaria o mesmo? Porque nós sabemos que horas depois, não dias, horas depois, Pedro negou a Jesus. 3 vezes. E tinha sido alertado por Jesus. Se você ler o texto na sequência, no final desse mesmo capítulo, há um diálogo de Jesus e Pedro. E Pedro fala assim, eu jamais vou negar, jamais, que isso? E Jesus fala, Pedro, ainda hoje, você vai ver, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou com aquilo na mente. Mas Jesus não se inibe por conta desses pensamentos e dessas atitudes. Os corações e as mentes
Tinham vários enfoques dentro daquela reunião. Mas Jesus é capaz de, no meio daquela ceia, levantar-se, tirar a sua capa. E a capa que o distinguia, uma capa que foi disputada depois, no dia seguinte, ali na cruz. Ali no Calvário, aquela capa foi disputada. Ele tirou aquela capa. E é impossível nós vermos esse gesto de Jesus e não lembrarmos daquilo que ele fez na amplitude maior, numa dimensão maior. Aquele que deixou a sua glória, que abriu mão da sua glória para vir ser como um de nós. Filipenses, Paulo escreve aos Filipenses, dizendo no capítulo 2, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, vamos dizer juntos, Jesus Cristo é o Senhor. Ah, meus amados, Jesus tira a sua capa. E aí a descrição desse gesto, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? E aí, a ideia que o texto transmite, e é descrito por João, interessante que esse episódio tão maravilhoso, tão tremendo, ele só é citado por João. Os 4 evangelhos citam o momento ali, aquele evento da ceia de Páscoa, que se tornou para nós a ceia do Senhor, a Santa Ceia, e que nós realizamos periodicamente. E aí há uma recomendação bíblica, todas as vezes comerdes esse pão e beberdes desse cálice, então há uma orientação clara e explícita de que esse gesto deve ser repetido. O batismo também é uma ordenança que deve ser praticada por todos, quem crer e for batizado. Agora aqui, neste momento, Jesus estabelece uma lição não só teatralizada, porque não foi só teatralizada, foi algo real. Jesus, naquele momento, mesmo diante daquele ambiente, das pessoas que estavam ali, é interessante que Jesus não faz, olha, vamos ter uma DR, vamos discutir o relacionamento. Olha, eu estou sabendo, Pedro, o que está na sua mente. João, Tiago, eu estou sabendo que vocês estão discutindo. Eu estou sabendo que vocês estão conversando. Porque Marcos, no capítulo 10, está registrado o ambiente. Lucas, capítulo 22, também está registrado ali o ambiente. E Jesus sabia de tudo isso. Porém, Jesus não faz ali uma discussão para conflitar no nível humano.
Mas Jesus toma um passo que vai além, que é mais profundo, que confronta e constrange. E ali, um a um, os discípulos têm seus pés lavados. E o texto nos dá a entender de que Pedro não foi o primeiro. Talvez o primeiro tenha sido João, que estava mais próximo. E João sentou-se, Jesus diz a palavra que se ajoelhou, derramou água na bacia e começou a lavar os pés de João. E aquele gesto, Jesus vai mostrando aqueles problemas que estão acontecendo, aquelas situações, porque isso vem à mente de João. Aquilo que eu estava discutindo agora, e eu estou vendo o meu Senhor se dobrando diante da minha presença, porque isso confronta e constrange. Daqui a pouco vem outro, vem André. Daqui a pouco vem Tiago, filho de Alfeu. Daqui a pouco vem Judas, o Tadeu, não o Iscariotes. Daqui a pouco vem Tomé. E Pedro só assistindo. Daqui a pouco vem Judas. E alguém poderia esperar, se alguém fosse compor um filme, que Jesus fosse agora falar: agora, o teu pé, eu vou jogar uma aguinha especial. Esquenta um pouquinho mais essa água. Mas Jesus não teve problema em lavar os pés de Judas. Jesus demonstrou amor, porque ele amou, inclusive, Judas. Judas não está sendo distinto. Quando a frase diz, ele os amou até o fim. Porque há esperança de que houvesse, brotasse ali uma semente de arrependimento. Isso não aconteceu, infelizmente. E nós vamos ver o que Jesus fala especificamente a respeito de Judas daqui a pouco. Mas quando Pedro, ele observa um por um, na cabeça de Pedro, como qualquer um, talvez alguns de nós, Pedro ficou pensando: ah, não, Mateus foi lá, lavou os pés, deixou Jesus fazer isso. André, João, deixa na minha vez, deixa na minha vez. Quando Jesus chamou Pedro para lavar os pés, e aí Pedro já falou: Jesus, o Senhor vai lavar os meus pés? Não. E ele ainda vai forte, ele fala: nunca. Essa palavra tem uma força, nunca. E alguns podem falar: isso é humildade. Ele não queria que o mestre. Será? Ao ver aquele momento, ao ver o gesto de Jesus, e primeiro porque ele declara, e ele, como o próprio Jesus reconhece, que Jesus era o Senhor e Mestre. Se Jesus está fazendo alguma coisa, ele sabe o que ele está fazendo. Se Jesus está fazendo de uma maneira, ele sabe o que está fazendo. Mas às vezes, pela nossa impetuosidade, às vezes a gente entra em discussão com Jesus. E fala: Jesus, eu não aceito exatamente como o Senhor está fazendo. Senhor, se eu fosse o Senhor, eu faria de outra maneira. E olha que Pedro já tinha demonstrado isso em outro momento, e ele já tinha sido exortado por Jesus em outro momento.
Quando Jesus começa a falar a respeito da sua morte, ele falou, não fale mais isso. E ele é exortado a respeito disso. E agora Pedro novamente precisa ser exortado. Mas graças a Deus que há esperança para o Pedro. Quando eu vejo que a maneira como Jesus tratou e tratava, e como Pedro foi tratado, eu falo, há esperança para mim. Porque ele questiona a maneira de Jesus, ele questiona a forma de Jesus, mas ele é do 8 a 80, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala, nunca, aí quando Jesus fala, olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não tem comunhão comigo, você não está entendendo o que eu estou fazendo, você não entra nos meus pensamentos para entender a maneira como eu estou agindo com você. E aí ele já parte para 80. Então, Senhor, não só os pés, mas lava as mãos e lava a cabeça. E aí Jesus fala, não precisa lavar as mãos e a cabeça, vocês já foram lavados. Mas existe uma necessidade de lavar os pés na caminhada. E a gente volta para a origem desse gesto. As pessoas andavam por terrenos, por caminhos empoeirados, caminhos sujos, por onde andavam as pessoas, mas também andavam os animais. E as pessoas pisavam e estavam com seus pés imundos. E quando chegava numa casa, por higiene, por hospitalidade, por conforto, e conforto aí não só da pessoa que estava sendo recebida, mas da pessoa que estava recebendo também. Eram lavados os pés. Não era um gesto novo e um gesto somente na época de Jesus. Se nós vemos lá em Gênesis 18, Gênesis 19, Gênesis 24, Abraão, quando recebeu, em Gênesis 18, quando recebeu aquelas três pessoas maravilhosas, e ali é tido como uma cristofania, Jesus ali com 2 anjos, foram ali conversar com Abraão, renovar a aliança com Abraão. Diz a palavra que Abraão os recebeu e lavou-lhes os pés. Jesus já tinha recebido esse gesto a partir de Abraão. Era um costume da época. Mas Jesus ressignifica até esse costume da época. Porque hoje, quando nós falamos em lavar os pés de alguém, nós lembramos do gesto de Jesus, que é o mais amplo do que retirar impurezas superficiais. Ferimentos causados pela sandália, pelas pedras, mas ressignifica, porque nós entendemos que um dia nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós já recebemos o lavar do Senhor em nossas vidas, mas nós continuamos nessa caminhada. Durante esta semana nós tivemos a nossa caminhada, e durante esta semana nós pisamos em lugares irregulares, pedregosos, em lugares não tão limpos, sujos às vezes. E às vezes aquilo quer nos impregnar, porque a pessoa às vezes quando frequenta um ambiente de extrema concorrência, às vezes ela se deixa contagiar pela concorrência. Ela frequenta um ambiente onde a mentira impera, ela é impregnada às vezes por essa mentira e trata aquilo como natural. Frequenta um ambiente onde a discussão e o tratar mal as pessoas já se tornou alguma coisa comum, e aquilo impregna os pés, mas há necessidade de lavar os pés. Talvez, certamente,
Lugares por onde você passou, por onde eu passei esta semana. Ambientes por onde eu passei, por onde você passou esta semana. Atitudes, locais, momentos que nós passamos durante essa semana. Nós viemos aqui e nós vamos pedir, Senhor, que os meus pés sejam lavados. E também tomarmos o gesto de, ao enxergarmos impurezas que às vezes não são vistas, que às vezes não são observadas, nós alertarmos as pessoas. Temos o papel não somente de ter os pés lavados, mas também de sermos lavadores dos pés. O que Jesus quer nos ensinar, ele fala, assim como eu ensinei a vocês, assim como eu exemplifiquei a vocês, que assim seja entre vocês, que façam isso uns com os outros. Então vai ter hora que o meu pé precisa ser lavado. Vai ter hora que eu preciso lavar os pés dos meus irmãos, dos meus amigos, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, do marido. Eu louvo a Deus porque há 34 anos eu convivo com uma pessoa que lava os meus pés. Ah, pastora Eliane, todo dia quando chega faz o baldinho, coloca... Não, ela não precisa fazer isso. Quando nós sentamos à mesa e ela conversa, ela está lavando os meus pés. Quando eu chego desejoso de ter alguém para compartilhar alguma situação, eu tenho alguém para lavar os meus pés. Feliz aquele que tem ao seu lado uma lavadora ou um lavador de pés. Ter um amigo, um irmão, um pastor, um líder, na reunião de house. A reunião de house é uma reunião muito propícia para lavar os pés uns dos outros. Não para lavar roupa suja, veja a diferença disso. Ah, nós vamos fazer uma reunião hoje, eu estou... Já viram isso? Graças a Deus aqui não acontece isso. Mas por onde eu ando, às vezes observo pessoas que estão por um triz, e falam, hoje eu vou colocar tudo em pratos limpos, ou vou lavar roupa suja. Quando o que Deus quer, o que Deus deseja das nossas vidas, é que nós lavemos os pés. Basta lavar os pés. Tratar com crente é uma bênção. Tratar com aquele que tem temor de Deus, aconselhar uma pessoa que já foi lavada, apresentamos a palavra, apresentamos uma orientação, e a pessoa fala, eu conheço a palavra, é isso que Deus tem para a minha vida, é uma bênção. Agora, domar burro bravo, a pessoa que não foi convertida, e aí a distinção, quando Jesus fala de Judas, ele não excluiu a questão de Judas em relação ao amor, porque ele amou a todos até o fim, inclusive a Judas. Mas quando ele fala a respeito de Judas, diz, e vocês estão limpos, mas não todos. E a palavra de Deus toma cuidado, através do apóstolo João, de deixar bem claro, para não gerar nenhuma dúvida, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Porque também, meus amados, tratar de uma pessoa que já foi convertida, e que somente está com os pés sujos, dá trabalho? Dá trabalho. Eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que pegar água, eu tenho que tratar aquela feridinha. Hoje eu tive o privilégio de chegar ali, irmão Roland, está com um pezinho machucado.
E eu tive o privilégio de me ajoelhar diante dele, e eu não posso fazer muita coisa ali, porque já está com RoboFoot, já está sendo cuidado, mas eu pude passar a mão e falar: meu irmão, que Deus te abençoe, que você se recupere, que é tão querido. Não poder ver o irmão Roland pulando aqui, mesmo com toda a idade desculpe. Quando eu vejo o irmão Levi, o irmão Roland aqui pulando, eu logo fico ali no lugar já atento para ver se vou precisar fazer algum socorro. Mas eu me alegro tanto quando vejo esses homens de Deus louvando a Deus, adorando ao Senhor. Agora, se a pessoa não foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, se ela não teve o seu coração lavado, a sua mente transformada, meu irmão, não adianta lavar pé. Porque você lava o pé e ele volta para o mesmo caminho. Ele vai recalcitrar na mesma posição. Por isso que Jesus alerta em relação a essa distinção a respeito de Judas. Fica claro que Judas não era convertido. A pessoa convertida basta lavar os pés. Agora, a pessoa que não é convertida, ela precisa receber o banho da água, da palavra de Deus, do sangue de Jesus, para purificar toda a sua vida. E na caminhada vão ter os pés sujos para serem tratados, a manutenção que precisa ser feita. Porque não adianta você ouvir uma palavra, e às vezes tem pessoas que são simpatizantes, já ouviu esse termo? Simpatizantes do Evangelho. A pessoa até gosta de vir à igreja, gosta de assistir uma mensagem no YouTube. Fala: como fala bonito esse pastor. Como fala coisas boas, a Bíblia é maravilhosa. Mas nunca entregou a sua vida a Jesus. Nunca abriu seu coração para Jesus. Ela às vezes está sendo só tratada no seu pé. Daqui a pouco está suja de novo. Isso não resolve a sua vida. Não resolveu a vida de Judas. Ele precisava de uma conversão por inteiro. Agora, sondar os pés, analisar os pés. Eu aprendi isso muito cedo na minha carreira profissional. Eu gosto de examinar o pé. Eu examino a cabeça até os pés, examino o pé. Sempre tem um cobertor que está cobrindo ali, para tirar o pé. Está com a meia? Pode tirar a meia, por gentileza. Porque tem sinais importantes. Eu vou citar um exemplo para os irmãos. Faz coisa de uns 4 anos aproximadamente. Um jovem, 29 anos. 29 anos, já tinha passado por um serviço, tinha passado por outro, já estava com um quadro de febre que ninguém esclarecia, já há 30 dias. 4 semanas. E isso a gente caracteriza, é um diagnóstico chamado febre de origem indeterminada. Metade da medicina. Febre de origem indeterminada, você tem que inspecionar tudo, doença infecciosa, doença imunológica, doença neoplásica, doença hematológica. E naquela manhã, aquele jovem de 29 anos, eu examinei, e aí pedi para ele tirar o cobertor, fui examinar o pé. Embaixo do pé dele, ali próximo à base do terceiro pododáctilo direito, terceiro dedo do pé, tinha uma mancha escura, com uma tonalidade diferente. E eu perguntei para ele: você conhece essa pinta que você tem aqui? Ele falou: não, eu tenho. Porque fica na base do pé. Ele não sabia que tinha. E ali, olhando, eu falei a característica toda, falei comigo mesmo, depois fui expressando para ele, é de um melanoma. Num rapaz de 29 anos. E foi para a investigação um câncer, que era a origem da febre dele.
mas que pôde ser tratada porque houve uma inspeção. Tem problemas na nossa vida que nós deixamos, e quando alguém quer tocar nesse assunto, a pessoa desconsidera. Estava vindo e comentando com Eliane a respeito de um caso dessa semana. Uma senhora que apresentou uma dor no tórax e manchas, um diagnóstico fácil. Bati o olho, herpes zoster. Fácil, muito fácil. É um diagnóstico que não leva mais que 2 segundos. É você bater o olho. Mas a gente nunca olha para o herpes zoster e vê só o herpes zoster. Indica que a imunidade está baixa. Pode ser pela idade, pode ser por tensão nervosa, ou pode ser porque um câncer está se desenvolvendo no organismo e a pessoa não deu atenção. Eu falei, a senhora passou no ginecologista? Ah, passei. Esse ano, porque foi essa semana, né? O ano passado? Não, em 2024. E foi examinado, tudo. A ginecologista falou que eu estou com um nódulozinho na mama. Eu falei, e a senhora foi atrás? Ela falou, não tive tempo, doutor. E a pessoa vai convivendo com os problemas. Quando é detectado, se é o Espírito Santo que está te falando, que é o Senhor, é uma oportunidade maravilhosa que Deus dá. Quando nós nos sentamos aos pés do Senhor, quando nós nos sentamos diante de emissários do Senhor, porque aquele nosso irmão, a nossa esposa, o marido, os filhos, às vezes, os pais, os nossos líderes, são emissários, são representantes do Senhor. É Jesus se dobrando nos nossos pés para examinar a nossa vida, mostrar aquilo que precisa ser tirado através da vida do nosso irmão. E sermos instrumentos na mão do Senhor, para nos ajoelharmos diante dos nossos irmãos, em posição de serviço. Servirmos uns aos outros. O que Jesus quer chamar a atenção é que em breve ele estaria indo. No dia seguinte ele foi morto na cruz, na sexta-feira. No terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. Foi visto ainda por até cerca de 500 pessoas que testemunharam. Por 40 dias, mas ele ascendeu aos céus. Mas ele deixou uma igreja implantada nesta terra. O povo dele implantado nesta terra, com o DNA de Jesus, para fazer aquilo que Jesus ensinou e aquilo que Jesus exemplificou com as suas próprias palavras e seus próprios gestos. E aí, Jesus, após lavar os pés dos seus discípulos, diz a palavra que ele voltou para o seu lugar, vestiu a sua túnica, e isso é maravilhoso. Jesus senta àquela mesa, e eram mesas baixinhas, e eles não são sentados com cadeiras. As pessoas deitavam no chão, como que deitadas, repousadas, e ali pegando os alimentos ali naquela mesa. Jesus volta, veste a sua túnica, e agora é o que nós conhecemos no mundo corporativo como debriefing. É a avaliação, é o exame depois da aula dada. E Jesus faz a pergunta. E essa pergunta é uma pergunta retórica, porque Jesus não esperou a resposta imediata,
mas é uma pergunta que ressoa para os nossos ouvidos e nosso coração nos dias de hoje, nesta manhã. Compreendes o que eu fiz? Compreendes a lição que foi dada? Compreendes o gesto de Jesus? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês. Esses vocês não são somente os 11. Devem lavar os pés uns dos outros. Se vocês, versículo 17, Jesus termina falando algo fundamental. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Praticar o quê, pastor? Praticar o quê, Senhor? É Jesus colocando o desafio para nós e o ensino para nós, que vai ter hora que eu vou ter que estar de joelho, lavando os pés do meu irmão. Vai ter hora que eu vou estar sentado, tendo os pés lavados. Mas existem algumas coisas que nós precisamos lembrar e nesse gesto. Vamos lá? Nós preparamos aí algumas observações, algumas análises a serem feitas. Primeiro, erros na posição de quem tem os pés lavados. Está na projeção aí? Alguns erros. Primeiro, achar que é melhor, achar que não preciso. A pessoa que tem os pés lavados, essa reação de Pedro, não. Quem precisa é fulano. Achar que não precisa. Às vezes tem gente querendo lavar os nossos pés, e às vezes a gente resiste a essa lavagem. Às vezes com a aparente humildade. Às vezes até num cumprimento, quando a pessoa chega e fala, oh, meu amado, que Deus te abençoe. E a pessoa fala, Deus abençoe todos nós. A pessoa não recebe aquilo para si. Se torna até deselegante. Mas quando nos cumprimentamos, que Deus te abençoe, eu falo, obrigado, meu irmão, eu estava precisando dessa palavra. Eu estou precisando da bênção de Deus para a minha vida. Deixa teu pé ser lavado, meu irmão. Deixa teu pé ser lavado, minha irmã. Se torna até descortês. Fala, todos nós precisamos. Mas agora é a sua vez. É a sua vez de ter o pé lavado. Uma certa vez, no lugar eu liguei para uma família, um irmão que estava internado no hospital. Porque como pastor e como profissional, quem sabe eu possa dar alguma ajuda. E eu liguei, falei, eu queria saber como é que está o irmão. A resposta que veio de lá. Como que o senhor ficou sabendo? Quem falou para o senhor? Eu fiquei, óbvio que eu não desliguei o telefone e falei, não, meu amado, minha irmã, eu só queria saber se precisar de alguma ajuda, fica o meu telefone aí, se precisar de alguma coisa. Tem gente que tem relutância em ser ajudado. Tem gente que acha que é mostrar fraqueza, ser ajudado. Receber um gesto de carinho, ela acha que não, eu não preciso disso. Achar que não preciso. Ou justificar-se no meio da lavagem. Às vezes Deus está falando e a pessoa, não, mas isso aqui foi uma vez, sabe, em
2000 e tanto. Eu tenho minhas razões para ter esse calinho no meu pé. E o Espírito Santo está falando, olha, você precisa perdoar fulano. O Espírito Santo está falando, você precisa se reconciliar com cicrano. E aí você começa a se justificar. É um erro muito comum naquele que está sendo lavado, ele começar a apresentar suas justificativas. Outro problema para aquele que está tendo os pés lavados é ficar só lavando os pés. Ele nunca quer entrar na outra fila. Ele só entra na fila de cá. Ele só entra na fila para ser lavado os pés. Mas ele nunca se oferece para lavar os pés da outra pessoa. Ele nunca se oferece para servir. Ele só quer ser servido. Acertos na posição de quem tem os pés lavados. Eu demonstro que entendi o ensinamento de Cristo. Compreendes aquilo que viste? Então eu me coloco, deixa Deus tratar a minha vida. Se Deus está falando essa palavra, o pastor Edson está sendo usado por Deus para transmitir essa palavra. O pastor Davi, pastor Júnior, Deus está falando ao meu coração. Deixa Deus falar e deixa Deus tratar, Ele sabe o que Ele está fazendo. Talvez Ele está detectando o início de um problema que pode se tornar enorme na sua vida, mas Deus quer resolver, Deus quer solucionar. Quando nós entendemos isso, esse tratar, esse cuidado de Deus na nossa vida, eu demonstro que entendi o ensinamento de Cristo. Segundo, submeto-me à maneira de Jesus tratar a minha vida. Tem pessoas que são relutantes nisso. É o Pedrão. É o Pedro falando, não, dessa maneira não, Jesus. E Jesus tem a sua multiforme graça. As múltiplas maneiras dele trabalhar na nossa vida, porque ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E ele sabe naquilo que ele precisa tocar. Terceiro, não convivo com os problemas como se fosse algo normal. Tem pessoas que se habituaram com o problema. Se habituaram em viver da maneira que vivem. De andar da maneira que andam. Que já formou até um calim no seu pé. Mas deixa Deus tratar. Deus quer cuidar, Deus quer colocar um bálsamo, Deus quer resolver essa situação. Mas não conviva com os problemas como se fossem coisas normais. Me posiciono como necessitado e dependente que sou. Eu me coloco para sentar e ter os pés tratados, porque eu reconheço que eu preciso. E se Deus enviou um emissário, um anjo dele, um servo dele, uma serva dele, para tratar dos meus pés. Ele sabe o que ele está fazendo. E aquilo é necessário para a minha vida. Permito que o meu irmão seja abençoado. Essa é outra coisa tremenda. Quando eu permito ser tratado, eu estou permitindo que aquele irmão seja abençoado também. Porque Deus o moveu e a gente joga um balde de água fria. Ô meu irmão, quem precisa ouvir isso é fulano. Ô meu irmão, não se preocupe com isso. Deixa que os meus problemas eu resolvo. Ô meu irmão, eu agradeço, mas não é para mim não. Deixa Deus usar a vida do teu irmão, ele é um emissário de Deus. Agora nós precisamos ter sabedoria. Porque quem lava os pés precisa estar sabendo que está direcionado por Deus. Agora, erros na posição de quem lava os pés. Achar que é melhor ou superior, quando na verdade está sendo usado é pela graça do Senhor. Tem gente que acha que tem o dom da correção.
Ele chega com a chibata e vai. Jesus fez isso num momento específico. E eu já falei para os irmãos, uma certa vez eu ouvi que Jesus, alguém falando em púlpito até, olha, Jesus era um homem equilibrado, temperado, mas ele perdeu o controle naquele dia no templo. Perdeu o controle coisa nenhuma. Jesus fez aquilo que era necessário para aquele momento. Vai ter hora que Jesus vai lavar os pés com todo cuidado, vai ter hora que ele vai pegar o chicote. Para cada necessidade, uma solução. E nós precisamos entender esse tratamento, mas entender que nós somos usados, somos instrumentos nas mãos do Senhor, e somos usados pela graça dEle. É pela graça dEle. Achar que o seu chamado é ser apenas lavador. Assim como tem gente que só entra na fila para ter o pé lavado, tem gente que só entra na fila para lavar pé. Ela não quer ser tratada. Ela não quer ser ensinada. Ela não quer ser cuidada. Ela acha que está tão bem, eu sou. Olha, Jesus se arrepia quando me ouve. A pessoa pensa isso. E aí ela só toma a posição de lavar os pés, quando ela, ao mesmo tempo, é bom, às vezes a gente sai da fila de lavar os pés e vai para a fila de ter os pés lavados. Eu preciso ser cuidado, tratado, essa manutenção do Senhor na minha vida. Acertos na posição de quem lava os pés. Primeiro, estou imitando a Cristo. Demonstro que entendi o ensinamento de Cristo e obedeço. Me coloco como instrumento para Deus cuidar dos meus irmãos, da minha família, porque também, meus amados, não é só na igreja. Deus quer que nós sejamos instrumentos para lavar os pés na nossa casa. Porque não adianta a pessoa ser uma bênção na igreja e ser um problema em casa. Na igreja ele lava o pé de todo mundo. Chega em casa, ele chuta a bacia. Mas cuidar dos seus. A palavra de Deus nos alerta, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Cuida dos seus. Cuida da sua esposa, cuida do seu marido, cuida dos seus filhos, cuida dos seus pais. Lava, trata, se coloque como instrumento de Deus. Promova o perdão. Quando eu tomo essa posição de lavador de pés, eu promovo o perdão. Eu exerço compaixão. Porque às vezes a gente está olhando para o pé do irmão, tratando do pé do irmão, e a gente olha e fala, meu irmão, eu tenho uma marquinha igualzinha à sua. O seu problema não é só o seu problema, eu sou assim também. E quando nós estamos tratando do pé do irmão, ele fala, Senhor, o meu pé precisa ser tratado também. A minha condição precisa ser tratada também. E entendo o que é servir ao Senhor, servindo ao meu irmão. Vamos colocar em pé nesse momento. O convite de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Porque eu sei que o desejo nosso, o desejo de cada um que está aqui,
ter um ano bem-aventurado, Macários, mais do que bem-aventurado, mais do que feliz, mais do que realizado. E Jesus coloca: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Onde estão os lavadores de pés? Quem pode se apresentar nesta manhã e falar: Senhor, usa a minha vida para lavar os pés, para lavar os pés dos meus irmãos, dos meus familiares, daquele meu colega de trabalho, daquela minha colega de trabalho, que está pedindo socorro. O Senhor me usa para lavar os pés, para apresentar a solução, para falar de Jesus, que Jesus é a solução. Onde estão aqui aquelas pessoas que necessitam dos seus pés lavados? Senhor, trata da minha vida, cuida da minha vida. Senhor, usa a vida do meu irmão. Senhor, que essa palavra possa entrar no meu coração, possa cuidar, fazer a manutenção da minha vida. Eu já sou do Senhor, já pertenço ao Senhor, mas eu preciso ter meus pés lavados. Nesta manhã, se abríssemos aqui, vamos formar uma fila. Que fila que você entraria primeiro? A fila dos que vão lavar os pés, ou na fila daqueles que vão ter os pés lavados? Ah, pastor, eu estou precisando ter os pés lavados primeiro, para depois entrar na fila de... Amém, glória a Deus. Ah, pastor, graças a Deus estou bem. Eu vou lavar os pés do meu irmão, da minha irmã. Mas sabendo que se eu precisar, eu preciso de um lugar sentado para lavar os meus, para que alguém lave os meus pés também. Vamos louvar a Deus.